Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Caroline, sou estudante de medicina. Na verdade, peraí, calma aí gente, que eu não me acostumei, é o primeiro vídeo que eu vou falar isso. Calma aí, só um minuto. Eu sou interna de medicina. Vou manter aqui a minha emoção. Vamos voltar pro vídeo pra você falar isso em breve também. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, eu sou a Caroline, interna do 5º ano de medicina. E o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema que vocês me perguntam muito lá no Instagram, muito. E, inclusive, eu tava respondendo muitas perguntas essa semana no Instagram, vi várias caixinhas de perguntas, muito legais, a gente bateu vários papos. Inclusive, a ideia desse vídeo veio de uma pergunta da caixinha. Então, vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra você também mandar sua dúvida lá e a gente poder te ajudar, que nós somos uma família lá, tá bom? Mas o vídeo de hoje é sobre como estudar no 3º ano do ensino médio, né? Que é uma grande dúvida, eu também tinha essa dúvida. Bom, então a primeira coisa que você que tá indo pro 3º ano do ensino médio precisa fazer é entender a sua realidade. Então, qual é o tipo da sua escola? Tá? A sua escola é aquela escola que usa o terceirão só para revisão, é uma escola que dá matéria de ensino médio durante o 3º ano do ensino médio, é uma escola que faz, por exemplo, metade do ano, né? Então, primeiro semestre, dando matéria do 3º ano e no 2º semestre faz revisão. Como que é a sua escola? E por que é tão importante entender isso? Porque a partir disso você consegue se guiar. Se você não sabe disso, logo no início do 3º ano, o seu planejamento, ele vai ter que sofrer muitas alterações durante o ano. E isso não é interessante, porque é uma porta aberta para você se desorganizar. E desorganização no ano de preparo para o vestibular é um tiro no pé, tá bom? É um tiro no pé gigante, porque vira uma bola de neve. Você tá desorganizado e cada hora que você vai vendo, você tá mais desorganizado ainda e vai passando o tempo, você não vai conseguir se organizar. E por que é tão importante saber disso? Vamos supor que você é uma escola que o 3º ano é só revisão. Então significa que você já teve os conteúdos no 1º e 2º ano do ensino médio. Ou seja, esse ano vai ser baseado, né, para você que tem esse caso, vai ser um ano baseado em muitas revisões. Então, de alguma forma, você já entrou em contato com todas as matérias que vão cair no vestibular. Por mais que você diga assim, ai, Carol, eu não me lembro dessas matérias direito, não sei fazer exercícios, não sei fazer tal coisa, não sei resolver tal questão. Então, por mais que você ainda responda isso, você, de certo modo, ainda entrou em contato com essas matérias. Então, vai ser um ano em que já a prática direta, sem muitas alterações, vai ser muito interessante para você. Agora, se o seu 3º ano do ensino médio conta como um ano letivo, vamos colocar assim, do ensino médio, de matérias para dar no ensino médio, entende? E você não vai ter essa revisão, então significa que tem matérias que você não teve contato. E então você ainda vai precisar de um período de estudo que é aquele primeiro contato com a matéria. Então vai ter a parte teórica, vai ter a parte de você compreender de novo, até, quer dizer, do zero, a teoria, e aí sim partir para os exercícios. Por quê? Por mais que você não lembre, vamos lembrar do primeiro caso que eu dei, por mais que você não lembre, você já entrou em contato. Então partir para o exercício já é mais interessante para você. Diferente daquela pessoa que não teve contato nenhum com a matéria, vai ter o primeiro contato agora durante o 3º ano, e aí vai ter que voltar um pouquinho, vamos colocar assim. Logo no início do vídeo, eu disse que era importante você entender a sua realidade, entender o seu ensino médio, certo? Só que agora eu gostaria de te dizer que é importante entender a sua realidade como um todo. O que eu quero dizer entender a sua realidade como um todo? Você precisa assumir e lidar com a sua realidade. Que realidade é essa? Você faz uma escola forte, uma escola que te prepara para o vestibular, ou você faz uma escola que não te prepara para o vestibular? Porque durante o meu 3º ano de ensino médio, essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Assumir onde eu estava, o que eu tinha para usar para chegar no meu sonho. Então, foi uma dificuldade. A minha escola não tinha essa preparação para o vestibular. Mas, ainda assim, eu ainda tinha um contato com alguns professores que preparavam para o vestibular
davam uma certa brecha nisso durante as suas aulas, tá? Mas eram professores muito... era um ou outro professor, não eram todos que faziam isso. Então, de modo geral, foi muito difícil para mim entender, por exemplo, que eu queria medicina, eu queria prestar medicina, que muitas vezes, na hora da prova, eu ia estar concorrendo com pessoas que haviam tido essa preparação. Por que é tão difícil entender isso, gente? Porque requer sair da zona de conforto. Requer entender que o que você tem não é suficiente para você chegar lá. E que, portanto, você precisa descobrir formas de melhorar o seu suporte para que você construa a sua ponte para você chegar onde você quer chegar. E isso é muito difícil, porque requer maturidade, requer entender que você não basta ir à aula e assistir a aula. Não, tem que fazer uma cacetada de exercício quando chega em casa, tem que fazer uma cacetada de redação, tem que fazer uma cacetada de provas antigas, entendeu? Se a sua realidade é essa, já tente assumir para você que ano que vem vai ser um ano de muito trabalho, vai ser um ano muito puxado, querendo ou não, de muita dedicação, mas entenda que é uma fase e que passa. É uma fase difícil, porque vai parecer que a sua vida gira em torno do vestibular só, mas não gira. O seu valor não vai ser só medido pelo vestibular, ele nem pode ser medido pelo vestibular, entende? Se você passar ou não. Isso não é o seu valor, esse não é o seu valor. Vai parecer que é, mas não é, tá bom? Por isso que é tão importante você ter essa conversa com si, de assumir esse próximo ano, o que será e o que você deverá fazer, assumir esse compromisso com você, que é muito importante, e já preparar as pessoas que estão ao seu redor, seja a pessoa que você se relaciona, seja sua família, seus amigos, enfim, qualquer pessoa, inclusive você, como eu falei, ter uma conversa honesta, sincera, falar que esse é seu sonho, que vai ser um ano difícil, vai ser uma fase, mas que vai passar, que você espera contar com a colaboração de todos, porque às vezes é muito difícil a pessoa que tá ao nosso lado entender a nossa realidade e o que a gente tá passando, entende? Outro ponto importante para quem vai começar o ensino médio é o planejamento. Terceiro ano do ensino médio, se você vai começar, você precisa se planejar. E planejar é planejar o ano inteirinho, o que fazer em cada mês, como estudar, tudo. Então, o primeiro passo, vamos começar com uma coisa mais simples, você vai ir à escola, certo? Você está no terceiro ano do ensino médio, então você vai para a escola. Mas seria interessante se você tivesse um suporte de um cursinho online, por exemplo. Eu, particularmente, Carly, não indico fazer cursinho presencial. Eu acho que cansa muito, você não consegue nem dar atenção para A nem para B, entende? Você só fica fazendo aulas. Sendo que o mais importante na preparação do vestibular é treinar. Treinar, literalmente treinar muito, tá? Então, não fica se entupindo de aula achando que só isso basta, porque não é, tá? Mas eu acho interessante ter um apoio de um cursinho online, porque muitas vezes a nossa escola não dá esse apoio, esse suporte, como eu falei, que foi o meu caso. Eu, por exemplo, assinava Biologia Total, tá? E assinava o Descomplica do meu terceiro ano do ensino médio. E assistia aulas do Ferreto online aqui no YouTube de graça, tá bom? Que ele tem um canal muito legal. E outras aulas aqui, por exemplo, aula D. Eu adorava a aula D para História, Filosofia, Sociologia. Aqui no canal tem um vídeo que eu conto tudo que eu usei, né, para estudar quando eu tava no cursinho e quando eu passei na faculdade eu fiz esse vídeo também. São os primeiros vídeos do canal, tem tempo já, mas vai lá ver que eu acho bem interessante, porque ainda era a Carol Vestibulanda falando, tá bom? Então, eu acho muito bacana você procurar uma plataforma online pra você ir se baseando, principalmente se você não sabe por onde começar, tá? Se você não tem esse planejamento, se a sua escola não dá esse suporte, como por exemplo era o meu caso. Então, essas plataformas online, esses cursinhos online, eles vão te dar uma lista, vamos colocar assim, de como estudar ao longo do ano, de quais matérias você vai estudar. E aí, interessante você ir seguindo por esses cursinhos, de repente, se você não sabe por onde começar. Se a sua escola já dá uma super preparação para o vestibular, eu te indico, claro, seguir a sua escola. E aí você vai seguindo todo o cronograma da escola mesmo, das aulas da escola e da revisão da escola, e isso vai ser bacana para você. Agora, se você não tem essa preparação, não siga a escola. Corra atrás por conta própria, faça o seu planejamento. Então,
tem que fazer detalhado. No mês de janeiro eu vou começar com determinada matéria e vou fazer isso, isso e isso. E entender as suas necessidades. Olha o tanto que eu já falei, esses minutos todos pra trás eu falei de você entender a sua realidade. Entender a realidade é também entender a sua necessidade. Então entenda que você é ruim em matemática, você é ruim em física, você é ruim em tal coisa. Você tem que assumir isso. Eu sou péssima. Então, você precisa dar mais atenção para essas matérias. Você precisa começar do básico essas matérias. Não tenha medo de começar no contas de divisão, multiplicação, né? Com log, para você chegar no log, você tem que estudar números primos antes, entende? Eu tô falando isso, gente, porque eu também tinha muita dificuldade de matemática e eu tive que entender que era necessário voltar pro básico, a estudar matérias que o meu primo de pouca idade estava estudando. Mas que aquilo era importante pra mim, porque naquela época eu não aprendi direito e isso gerou consequências até a Carol de 16, 17 anos, entende? Então, pra mim foi muito difícil entender que eu não conseguia resolver log porque eu não sabia direito números primos. Então eu tive que voltar nos números primos para que eu pudesse um dia, quando fosse estudar log, conseguir entender e na prova no Enem, quando caísse log ou em algum outro vestibular, eu pudesse resolver aquela questão. Vocês estão entendendo? A partir disso, como eu expliquei pra vocês, o outro ponto que é muito embutido é entender, separar, assumir, né? Saber o que você vai fazer em relação a isso, entender as matérias, dividir em as matérias que você sabe ou que você tem menos dificuldade e as matérias que você não sabe, não gosta, não sabe, aquelas matérias que você fica super inseguro, você precisa dividir. E tá tudo bem se tiverem mais matérias que você não sabe, não tem base, se sente inseguro do que matérias que você sabe e tem base. Tô falando isso porque, mais uma vez, foi algo que eu fiz muito importante e eu percebo que as pessoas que passam no vestibular, elas tiveram esse momento de sinceridade com elas, tá? Vocês estão percebendo o quanto é importante você assumir as coisas pra si? Que a partir disso que a gente consegue planejar o nosso ano e aí sim conseguir o nosso objetivo? Então, eu tive que assumir que eu era péssima em matemática, física, geografia, química, redação e era péssima em um monte de coisa. Zerava. E entender que eu era boa, né, em biologia, era boa em história, era boa em literatura. E pronto. O resto eu era péssima e precisava estudar muito. Principalmente aquelas matérias que eu zerava. E aí é importante o que eu sempre falo pra vocês lá no Instagram, que é muito relevante você ter maturidade, comprometimento consigo, com o seu sonho, com o que você quer realizar. Porque é muito difícil você passar um sábado de manhã, vamos supor, estudando matemática, uma matéria que você não gosta, e tá ali estudando, se obrigando até ali, tendo um compromisso de estar ali estudando, entende? Isso é muito difícil porque é uma matéria que você não gosta, para uma coisa que parece a muito longo prazo, né? Uma coisa que você tá só tomando porrada, você tá fazendo uma coisa que você tá só tomando porrada. Porque no início, quando a gente começa a estudar as matérias que a gente não gosta, a gente não vai bem, é só porrada que você vai tomar. Mas é pra você tomar muita porrada mesmo para que você, então, posteriormente consiga desenvolver as questões, acertar as questões na prova, garantir os seus pontos para você passar e ser aprovado. Outra dica, não deixe de dar atenção para a redação, ok? Existem inúmeras plataformas de redação em que você pode mandar sua redação. Se você não tiver essa disponibilidade financeira para arcar com essa plataforma, procure seu professor de ensino médio, pergunte se há problema de você dar uma redação a mais para ele corrigir, explica que você está precisando de medicina, que você quer muito realizar esse sonho, que você não tem essa condição financeira, mas que você gostaria desse apoio, dessa ajuda. De repente, seu professor corrige para você. Era algo que eu fazia no meu ensino médio, eu tinha uma professora que eu ia atrás dela toda hora, e eu sempre dava redação para ela, e ela corrigia na casa dela e me entregava alguns dias depois, a mais, né? Então eu fazia redações a mais. Na época eu fazia 2 redações por semana, porque eu era muito ruimzinha em redação. Era mesmo, e eu sabia que eu precisava melhorar. Redação tem um peso gigante no vestibular, seja no Enem ou em outros vestibulares, tem um peso gigante. Então é muito importante que você saiba fazer uma boa redação, entenda toda a formatação da redação. Você vai começar a perceber que o seu maior inimigo no ano de preparação para o vestibular é o tempo.
é o tempo. Por quê? O tempo vai estar ali com você, te assombrando durante o ano, porque você vai achar que não vai dar tempo de estudar tudo, e por isso que o planejamento que a gente conversou no início do vídeo é tão importante, de você entender como você vai fazer, o que você vai estudar cada semana, cada mês, quantas matérias por dia, e ir seguindo aquele cronograma que você for fazendo de acordo com a realidade, tá? Então, pra você lidar com o tempo, você precisa ter um cronograma. E pra você ter um cronograma, você não pode ser irreal. Não adianta fazer um cronograma achando que você é um robô, uma máquina, porque você não é. Então, não seja discordante com o que você é, com a disponibilidade de tempo que você tem, com a sua realidade, sabe? Não discorde da sua realidade. Coloque as coisas que você tem que fazer no tempo que você tem. O tempo não vai só te assombrar durante o ano de preparação, mas também na prova. Porque a hora que a gente olha para aquele tempo de prova e olha para a quantidade de coisas que a gente tem que resolver numa prova, então você vai pensar, meu Deus, não vai dar tempo de resolver essa prova. E como que a gente vai vencer esse inimigo tempo na hora da prova? Treinando muita prova. Então não adianta fingir que não dá, que não tem tempo, que não consegue fazer prova, não se engane. Eu vejo muitos vestibulandos e estudando, às vezes fazendo um exercício ou outro, mas deixando de fazer prova, gente, não dá. Estudar para medicina, estudar para passar no vestibular, seja medicina ou em qualquer outra, tô falando medicina porque foi o que eu fiz, o que eu passei, mas não dá para você estudar para vestibular sem fazer muita prova antiga, sem fazer muito exercício. Tem que treinar. O vestibular não é uma prova que vai virar para você e falar assim: por favor, escreva aqui um resumo da matéria. Então, ele não tá querendo saber dos seus resumos lindos, obra de arte, entendeu? Ele tá querendo saber se você sabe resolver aquela questão. E é isso que o vestibular cobra. E eu acho que as pessoas se confundem muito. Elas acham que vai cobrar pra você fazer um resumo bonito no vestibular. E isso não é o objetivo. O objetivo é você resolver uma questão. Então faça muita prova antiga. Sair da prova antiga pensando, meu Deus, eu errei tudo, né? E corrigindo e fala assim, meu Deus, eu errei tudo. Nossa, eu errei tudo. Meu Deus, me senti assim, que eu não sabia resolver nada. Isso já é uma luz, entendeu? Pro caminho que você tem que percorrer. Porque esse momento tá dizendo pra você, olha, você não sabe essas matérias, você precisa ver isso. Você não sabe fazer prova, você não sabe se organizar. Isso já é um rumo, entendeu? Saber o que não sabe já é um rumo gigante pra quando a gente tá se preparando pra uma prova, tá bom? Porque você já sabe que aquele buraco, ele existe e que você precisa tapar esse buraco, entendeu? Fazer a prova e ir bem é uma coisa que bacana, muito bacana. Mas ir bem na prova significa que você vai ir bem no simulado, na prova que você tá treinando, significa que você vai saber acertar aquilo na prova, você só precisa ir revisando, você tá vendo que tá caindo na prova, então você precisa revisar. Mas a prova, o grande objetivo dela, a prova antiga, quando a gente treina em casa, o grande objetivo é entender o que cai na prova, como cai e o que você não sabe. Então, você ir mal na prova, não ache que você, meu Deus do céu, nunca vai passar. Não. O caminho está sendo dado pra você. Olha, você não sabe isso, você precisa resolver isso. Tô entendendo? Não esqueça de escolher o seu método de revisão durante o terceirão, nessa preparação para o vestibular. É muito importante revisar, porque não adianta ver uma matéria agora, por exemplo, em fevereiro, e achar que em outubro, novembro, dezembro, janeiro do 2023, você vai lembrar como resolve aquela questão. Você precisa ir revisando. Eu, Caroline, indico o método de revisão por questões e provas antigas, tá bom? Eu acho que é o melhor método, mas existem outros trilhões de métodos. Eu acho mais interessante revisar por prova antiga. Por quê? Quando eu era vestibulando, eu fazia isso, funcionou super pra mim. Agora eu vou entrar em um momento de estudos para residência, para a prova de residência médica, que eu vou prestar no final de 2023. Então a gente já costuma se preparar desde o início do internato, então quinto e sexto ano são anos de preparação para uma prova também, e eu novamente farei isso e usarei essa técnica. Então pensa, foi a técnica que me aprovou no vestibular e é uma técnica que eu estou usando para ser aprovada na prova de residência médica. Então é porque funciona, concordam? Eu não estaria indicando algo para vocês e também não estaria usando se eu não acreditasse, tá? Então acho que é muito interessante, acho que você deveria tentar. Porque quando a gente revisa por provas antigas, a gente não perde tempo, sendo que eu falei pra vocês que o tempo é o nosso maior inimigo, então não dá pra ficar perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar pra gente, entendeu?
Porque você já tá treinando a prova antiga, já tá treinando administrar tempo na hora da prova, organização na hora da prova, como resolver a prova, tá treinando a prova, entendeu? Olha a quantidade de coisas que você tá fazendo ao mesmo tempo enquanto você revisa a matéria. E mais, você tá revisando aquilo que cai, que é aquilo que é importante. Porque, gente, se você tiver que escolher revisar uma matéria de matemática que cai todo ano, ou um exercício de matemática que caiu lá na prova de 2009 e por acaso vai cair na prova seguinte que você vai fazer, não vai ser aquele um exercício que vai te passar no vestibular, aquele, nossa, que tem mais peso. Então, o estudo para uma prova é também entender qual a relevância daquilo. Então, revisar sabendo as suas dificuldades e a relevância que aquilo tem na prova, ou seja, a chance que aquilo vai cair na sua prova, é mais interessante do que revisar aleatoriamente. Para o vídeo não ficar tão longo, a gente pode fazer um esquema de parte 2, em que eu falo um pouco dos conselhos que eu daria para você que vai prestar medicina, prestar um vestibular no ensino médio, tá bom? Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, que com certeza eu faço esse vídeo. Eu quero fazer um vídeo de conselhos para estudantes do ensino médio, para vestibulandos, o que vocês acham? Porque assim eu sinto que eu consigo falar ainda mais coisas, porque tem tanta coisa para passar para vocês, gente, tantos ensinamentos que eu obtive, que eu acho que em um só vídeo não dá, senão vai ter que ser um vídeo de 6 horas para mais, uma palestrona, entendeu? Então deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, lá no Instagram eu vou falar um pouquinho sobre esse tema também através de um post, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. Então, até o próximo vídeo. Beijão, tchau!